Escute com atenção, porque o que vou dizer pode incomodar, mas também pode despertar você. A vida não é suave nem indulgente. É dura, brutal e muitas vezes atinge sem aviso prévio. E o pior é que a maioria continua vivendo como se houvesse tempo infinito, como se tudo estivesse garantido. Não, não está. Existem verdades que doem, verdades que arrancam a comodidade e colocam você diante de um espelho que talvez tenha evitado por anos. Mas, se não as aceitar, continuará preso em desculpas, em reclamações e em uma vida pela metade. Esta não é uma mensagem para fazer você se sentir bem, é um desafio para sacudir sua mente a cada manhã, porque somente quem enfrenta a verdade crua pode construir a força para mudar. Você está prestes a ouvir lições tão brutais que doem, mas que transformam. Antes de começar, quero pedir algo poderoso. Escreva agora mesmo nos comentários a frase "Hoje mudo meu destino". Sou estoico. Faça isso com decisão, com firmeza, como um compromisso consigo mesmo. Porque ao escrevê-la, você não apenas declara, você grava no seu subconsciente e começa a reprogramar sua mente desde dentro. Essa frase será o seu pacto pessoal com a mudança, o seu sinal de que hoje você não está aqui para escutar passivamente, mas para se transformar. Ensinamento 1: ninguém te deve nada. Pense por um momento em todas aquelas vezes em que você esperou que alguém lhe desse algo. Apoio, reconhecimento, respeito, amor, uma oportunidade. E quando isso não aconteceu, o que você sentiu? Certamente frustração, raiva ou até tristeza. Uma das maiores armadilhas em que caímos é acreditar que o mundo nos deve algo, como se a vida ou as pessoas estivessem em dívida conosco. Mas a verdade é que ninguém lhe deve nada. Ninguém é obrigado a dar o que você deseja, porque cada pessoa está lidando com suas próprias batalhas e preocupações. Quando você compreende isso, muda a maneira como se relaciona com os outros e consigo mesmo. A expectativa é a raiz de muitas decepções. Acreditar que por ter sido bom, por ter trabalhado duro ou por ter estado presente para os outros, você merece automaticamente uma recompensa é cair em uma ilusão perigosa. O mundo não funciona pelo que merecemos, mas pelo que construímos com nossas ações. E quando entende isso, você para de esperar sentado que alguém venha salvá-lo e assume o leme da sua vida. Essa é a verdadeira liberdade, soltar a ideia de que outros precisam dar o que você deseja. Olhe ao seu redor. Todos estão focados em seus próprios problemas. A pessoa de quem você espera compreensão provavelmente está tentando lidar com seus próprios medos. O chefe de quem você espera reconhecimento talvez esteja sobrecarregado de responsabilidades. O parceiro de quem você espera amor incondicional também tem seus vazios e necessidades. Ninguém vive para satisfazer suas expectativas. E por isso, quando entende que nada lhe é devido, você deixa de carregar ressentimentos. O que antes interpretava como falta de amor ou de respeito, agora enxerga pelo que realmente é simplesmente a vida dos outros, não gira ao seu redor. Isso não significa se resignar nem se tornar frio. Significa aprender a assumir total responsabilidade pelo seu caminho. Se você quer respeito, comece respeitando a si mesmo e estabelecendo limites claros. Se quer oportunidades, vá atrás delas com esforço e disciplina. Se deseja amor, comece cultivando em si mesmo para que não dependa apenas do externo. Quando você adota essa postura, algo mágico acontece. Deixa de se sentir vítima e passa a se sentir criador. Essa sensação de poder interior é o que lhe dá a força para avançar sem depender que alguém faça por você. Lembre-se de que cada vez que culpa outro pelo que não tem, entrega seu poder.
Está dizendo, ainda que inconscientemente, minha felicidade depende de você. Percebe o perigo disso? Se sua paz e seu sucesso dependem dos outros, você viverá preso às decisões e ações deles. Mas quando você diz, sou eu quem decide avançar, sou eu quem trabalha, sou eu quem se levanta depois de cair, então recupera a soberania sobre o seu destino. Não é fácil, mas é libertador. Claro que dói não receber o que esperava, mas em vez de ficar preso à reclamação, faça a pergunta essencial: o que eu posso fazer para avançar? Essa simples reflexão muda sua energia da passividade para a ação. Obriga a olhar para dentro e encontrar recursos que você não sabia que tinha. E ao praticar isso, dia após dia, percebe que não precisa depender tanto do que os outros fazem ou deixam de fazer. Segundo o estoicismo, a chave está em focar apenas no que está sob seu controle. Você não pode controlar se alguém o respeita, mas pode controlar o respeito que dá a si mesmo. Não pode controlar se alguém lhe oferece uma oportunidade, mas pode controlar o quanto se prepara para quando ela surgir. Não pode controlar se alguém o ama, mas pode cultivar o próprio amor próprio para não desmoronar na ausência desse amor. Essa é a lição estoica. A liberdade surge quando você entende que nada externo está garantido e, mesmo assim, escolhe manter a calma e a responsabilidade em suas mãos. Comece hoje mesmo a soltar as expectativas que só drenam sua energia. Pare de esperar que alguém lhe dê permissão para viver como quer. A permissão já é sua. É sua vida, seu caminho, seu direito de construir o que sonha. Ninguém virá salvá-lo, porque não precisam fazê-lo. E aí está o belo. É você quem tem tudo o que precisa para se levantar, avançar e criar a vida que deseja. Quando solta a ilusão de que alguém lhe deve algo, o que você ganha é leveza. Caminha mais livre, foca no que pode fazer e cada passo deixa de depender dos outros. Isso não só lhe dá paz, mas também poder, porque no fim não importa o que lhe dão, mas o que você decide construir com o que tem hoje. Ensinamento 2. O tempo é o único recurso que não pode ser substituído. O tempo é o recurso mais valioso que você possui. Cada dia você acorda com uma quantidade limitada de horas, e cada segundo que passa jamais voltará. Você pode recuperar o dinheiro perdido. Até sua saúde pode melhorar com cuidado, mas o tempo que se foi não retorna. E mesmo assim, muitos o tratam como se fosse infinito, como se sempre houvesse um amanhã garantido. Essa ilusão nos leva a adiar o que é importante, a deixar sonhos em espera e a permitir que a vida escape enquanto nos distraímos com o trivial. Pense em quantas vezes você disse, um dia eu farei, e esse dia nunca chegou. Essa acumulação de desculpas acaba se tornando um peso no coração quando o arrependimento chega. O problema não é que você não tenha tempo, mas que o gasta com aquilo que não acrescenta nada ao seu propósito. Quando dedica suas horas ao irrelevante, a agradar quem não valoriza seu esforço ou a se preocupar com coisas que não pode controlar, na realidade você está roubando de si mesmo a oportunidade de viver plenamente. O primeiro passo é observar como você usa o seu tempo hoje. Faça um inventário real. Quantas horas dedica às redes sociais, a discussões sem sentido, a pessoas que nada acrescentam à sua vida? Quando enxergar isso com clareza, entenderá que o tempo não se perde por acidente, perde-se por decisão. E se você decide gastá-lo no que não importa, não pode esperar resultados diferentes em sua vida. O que você faz com seu tempo se transforma na sua biografia. Se a cada dia você avança no que ama, sua história será de crescimento e satisfação. Mas se a cada dia você a enche de distrações, sua história será de vazio e queixas. Você não precisa de grandes mudanças para começar.
Basta escolher uma ação diária que aproxime sua vida do que realmente valoriza. Uma conversa significativa, dar um passo em um projeto, cuidar do seu corpo, dizer eu te amo antes que seja tarde. Quando aprende a valorizar o seu tempo, sua perspectiva muda. Você deixa de tolerar relações que só desgastam porque entende que cada minuto investido nelas é um minuto que não voltará. Para de procrastinar projetos que o entusiasmam porque reconhece que o relógio não para. E começa a desfrutar mais dos pequenos momentos porque sabe que cada instante é único e fugaz. O segredo está nas prioridades. Se sua vida está cheia apenas do urgente, nunca haverá espaço para o importante. Por isso, a cada manhã pergunte-se o que posso fazer hoje que dê sentido ao meu tempo. Não se trata de fazer mais, mas de fazer o que realmente importa. Essa clareza evitará que você chegue ao fim do dia com a sensação de ter desperdiçado horas valiosas. A vida não está no futuro, está neste instante. Você não pode esperar o momento perfeito para começar, porque esse momento não existe. Tudo o que você tem é o agora. E se não agir hoje, amanhã contará a si mesmo a mesma desculpa. Não permita que sua vida seja um eterno adiamento. Viva com a urgência de quem sabe que o tempo é limitado. Segundo o estoicismo, o tempo é o único bem que verdadeiramente possuímos, e desperdiçá-lo é a maior das imprudências. Marco Aurélio dizia que devíamos agir como se cada dia fosse o último, porque um dia estaremos certos. Ao viver com essa consciência, deixamos de nos distrair com o que não importa e focamos nossa energia no essencial. Não caia na armadilha de acreditar que é dono do amanhã. Ninguém tem comprado nem mesmo um minuto a mais de vida. O valor do tempo está em como você o usa hoje, em como investe, em como se constrói, em como ama, em como cresce, em como deixa sua marca. Cada segundo é uma moeda que só pode ser gasta uma vez. Gaste-a naquilo que o aproxima da sua melhor versão. Se aprender a viver com essa mentalidade, sua vida se transforma. Haverá mais clareza em suas decisões, mais paz em seu coração e menos arrependimento ao olhar para trás, porque saberá que não gastou no banal, mas naquilo que realmente tinha valor. Palavra por palavra, instante por instante, lembre-se: o tempo é o seu recurso mais sagrado. Não o desperdice, invista-o com intenção, porque o que você faz hoje será a herança que deixará para o seu futuro. Ensinamento 3. O dinheiro não resolverá os seus problemas mais profundos. Muitos pensam que, quando tiverem mais dinheiro, todos os seus problemas desaparecerão. Acreditam que, com uma conta bancária maior, chegará a felicidade automática, mas logo descobrem que não é assim. O dinheiro pode lhe dar conforto, pode cobrir necessidades básicas, pode até oferecer uma sensação de segurança temporária, mas nunca resolverá o que você carrega por dentro. Se você se sente vazio, perdido ou sem propósito, nem o ouro mais brilhante preencherá esse espaço. É como querer curar uma ferida profunda, colocando apenas um curativo. Na superfície parece ajudar, mas por dentro a ferida continua aberta. Há quem tenha alcançado riquezas imensas e ainda assim vive em depressão, ansiedade e solidão. O dinheiro pode comprar uma cama luxuosa, mas não o descanso. Pode pagar companhia, mas não o amor verdadeiro. Pode cobrir despesas médicas, mas não garantir saúde. Pode abrir portas no mundo exterior, mas não curar suas batalhas internas. O erro está em pensar que a solução para os problemas mais profundos está fora, quando na verdade está dentro. O dinheiro é apenas uma ferramenta. Se usado corretamente, pode multiplicar suas oportunidades, mas jamais substituirá a necessidade de se conhecer, de curar sua mente e de encontrar um propósito que lhe dê paz.
A falta de propósito é um dos vazios mais profundos que o dinheiro nunca poderá preencher. Você pode se rodear de luxos, mas se a cada manhã acordar sem saber para que vive, tudo parecerá vazio. E esse vazio se torna ainda mais pesado porque o dinheiro amplifica o que você já é. Se você tem feridas, ele as amplia. Se você tem paz, ele a expande. Por isso é importante perguntar a si mesmo de que realmente preciso, de dinheiro ou de curar minhas emoções, reconstruir minhas relações, aprender a estar em paz comigo mesmo. Talvez aquilo que você busca desesperadamente no exterior não seja mais do que um sinal de que algo dentro de você pede atenção. A solidão não se cura comprando coisas, mas aprendendo a se conectar genuinamente com os outros. A insegurança não desaparece com roupas caras, mas quando você constrói confiança real em si mesmo. O ressentimento não se acalma com bens materiais, mas quando você decide perdoar e soltar o que pesa. Se você usa o dinheiro como um fim, estará sempre perseguindo uma meta que nunca alcança. Mas se o usa como meio, descobrirá seu verdadeiro poder. O dinheiro pode ser uma ferramenta para crescer, viajar, aprender, ajudar os outros, criar experiências significativas. A chave está em não colocar nele a esperança de curar o seu interior. Quando entende isso, você deixa de se obcecar em acumular e passa a se concentrar no que realmente traz paz. Cada vez que sentir ansiedade por ter mais, pergunte-se se o que realmente busca não é outra coisa. Ser aceito, sentir-se valorizado, ter calma. Se for isso, busque diretamente isso, invista tempo em si mesmo, em terapia se necessário, na reflexão diária, em cultivar amizades profundas, em atividades que lhe deem propósito. Porque, se o interno não se resolve, o dinheiro servirá apenas como um curativo. Segundo o estoicismo, a verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas em precisar de menos. Sêneca dizia que o homem rico é aquele que está satisfeito com o que tem, porque entende que o externo não garante serenidade interna. O sábio usa o dinheiro como servo, nunca como senhor, e encontra a paz na simplicidade e no autoconhecimento. Se você decide trabalhar seu interior, o dinheiro deixa de ser uma obsessão. Você passa a vê-lo pelo que é, um recurso útil, mas não o centro da sua vida. Ganha clareza para diferenciar o essencial do supérfluo, e sua paz dependerá menos das circunstâncias externas. Descobrirá que o que tem mais valor, tranquilidade, relações reais, propósito, nunca esteve à venda. No fim, o que você mais deseja não está em um número, mas em como escolhe viver. E quando coloca sua energia em se construir, quando cura o interior e encontra sentido em seus dias, o dinheiro deixa de ser uma corrente para se tornar um instrumento. Essa é a verdadeira liberdade, não depender do material para se sentir pleno, mas usá-lo com sabedoria, enquanto cultiva aquilo que ninguém pode comprar, a sua paz interior. Ensinamento 4. A vida não é justa e nunca será. Para muitos, é difícil aceitar essa verdade, porque crescemos com a ilusão de que o esforço sempre será recompensado e de que tudo deveria se equilibrar no final. Mas a realidade é outra. Há quem nasça com vantagens e outros com grandes carências. Alguns encontram oportunidades pelo caminho, enquanto outros precisam abrir espaço à força. Apegar-se à ideia de que tudo deveria ser justo não é apenas ingênuo, também é uma maneira segura de viver com ressentimento. A vida não lhe deve nada, e esperar justiça dela é como esperar que o mar deixe de ter ondas. Isso não vai acontecer. Quando você entende isso, algo muda dentro de si. Deixa de gastar energia em reclamações e começa a usá-la para criar. Em vez de lamentar pelo que não recebeu,
Você escolhe olhar para o que tem em suas mãos e pensar em como aproveitá-lo. E essa decisão o torna muito mais forte, porque já não espera que as coisas sejam fáceis, mas confia em sua capacidade de se adaptar ao difícil. Essa mudança de mentalidade é a diferença entre viver frustrado ou viver em movimento. Muitas pessoas perdem anos presas em comparações, olhando para o que os outros têm e repetindo para si mesmas. Não é justo, mas a comparação é uma armadilha. Não jogamos todos com as mesmas cartas. É verdade, mas o que determina o rumo da sua vida não é o que recebeu, e sim como joga com isso. Há quem com muito pouco construa muito, e há quem tendo tudo, perca tudo porque nunca aprendeu a valorizar nem a lutar. Aceitar que a vida é injusta não significa resignar-se, significa libertar a mente do veneno da expectativa. A injustiça não vai desaparecer, mas sua capacidade de agir pode crescer. Pergunte-se: o que posso fazer hoje, aqui e agora, com o que tenho? Essa é a pergunta que abre portas. Pode ser que você não controle as circunstâncias, mas controla sua atitude, seu esforço e sua visão. E isso, embora pareça pequeno, muda tudo. A vida sempre apresentará situações que você não merecia, perdas inesperadas, traições, golpes do destino. Você pode permanecer preso à dor de pensar: isso não deveria ter acontecido comigo, ou pode se levantar e decidir: já que aconteceu, transformarei em algo que me tornará mais forte. Não é fácil, mas é o único caminho que dá poder real. Cada vez que transforma uma injustiça em lição, você se eleva acima do que parecia destinado a derrubá-lo. O ressentimento é como carregar uma mochila de pedras. Enquanto espera que o mundo lhe dê justiça, sua alma se esgota. Mas quando escolhe soltar esse peso, recupera a liberdade. Adaptar-se não significa que o que aconteceu esteja certo. Significa que você não deixará que o injusto o defina. Esse é o verdadeiro poder: tomar o que parecia um obstáculo e usá-lo como combustível para avançar. O mais inspirador é que, quando você para de exigir justiça e começa a criar seu próprio caminho, a vida se abre de outra forma. Descobre oportunidades que antes estavam ocultas pela névoa da queixa. Aprende a confiar mais em si mesmo, a se concentrar no seu progresso e não no que os outros receberam. E o mais importante, sente paz porque já não luta contra uma ilusão, mas atua na realidade. Segundo o estoicismo, a vida nunca será justa e esperar que seja é perda de tempo. Marco Aurélio dizia que o que importa não são os acontecimentos, mas a forma como você os enfrenta. Os estoicos compreenderam que o externo é imprevisível e desigual, mas que sempre temos domínio sobre o nosso interior. Essa visão transforma a injustiça em um campo de treinamento para fortalecer a mente e o caráter. A injustiça é inevitável, mas o sofrimento prolongado é opcional. Quando você escolhe aceitar o que não pode mudar e decide se concentrar no que está em suas mãos, recupera o controle do seu destino. Deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser criador da própria vida. E embora o mundo continue sendo injusto, dentro de si terá conquistado algo muito maior: a capacidade de viver com serenidade, força e determinação em meio a qualquer tempestade. Ensinamento 5. Você pode fazer tudo certo e ainda assim fracassar. Você pode fazer tudo certo e ainda assim fracassar. Essa é uma das verdades mais duras da vida. Porque desde pequenos nos ensinam que, se seguirmos as regras, trabalharmos duro e dermos o nosso máximo, o sucesso virá como consequência inevitável. Mas a realidade é diferente. Você pode se preparar, se esforçar ao máximo, cumprir cada passo de forma impecável e ainda assim não obter o resultado esperado.
E esse golpe dói porque desafia a crença de que temos controle absoluto sobre nosso destino. Quando o fracasso chega depois de ter feito tudo corretamente, a primeira reação é a frustração, seguida da pergunta constante: o que eu fiz de errado? E muitas vezes a resposta é nada, porque nem tudo depende de você. Existem fatores externos, circunstâncias, decisões de outras pessoas e situações que jamais poderá controlar. Isso não significa que seu esforço tenha sido em vão. Significa que a vida é imprevisível e que o sucesso nunca está completamente garantido. Aceitar essa verdade é libertador, porque quando entende que não pode controlar o resultado, mas pode controlar sua entrega, sua disciplina e sua atitude, você muda a maneira como caminha pela vida. Passa a se concentrar no processo, em aproveitar o caminho e em crescer a cada passo. O resultado deixa de ser sua única fonte de validação, e você começa a valorizar o mais importante, a pessoa em que está se transformando enquanto tenta. Pense em todas as vezes em que deu o melhor de si e as coisas não saíram como queria. Talvez não tenha conseguido o trabalho que desejava. Talvez a relação que cuidou com tanto carinho tenha terminado, ou talvez o projeto em que investiu seu tempo e energia não tenha funcionado. Isso não significa que você fracassou como pessoa, significa apenas que o resultado não foi o esperado. E entre esses dois conceitos existe uma diferença enorme. O fracasso em uma tentativa não define o seu valor. O que define você é a capacidade de se levantar e tentar novamente. A vida não foi feita para recompensar sempre quem faz tudo certo. Foi feita para colocá-lo à prova, para forjar seu caráter na adversidade. O fracasso não é um castigo, é um mestre. E embora no começo isso seja difícil de enxergar, com o tempo você compreenderá que cada queda traz uma lição que não poderia ter aprendido de outra forma. O importante não é evitar cair, mas não permanecer no chão. Quando deixa de temer o fracasso, você ganha poder, porque entende que ele não é o fim, mas parte natural do caminho. Aprende a agradecer a experiência, a analisar o que pode melhorar e a seguir em frente com mais sabedoria. Celebrar o seu esforço, mesmo quando não alcança a meta, é uma forma de resiliência, porque reconhece que deu o seu melhor, e isso já é uma vitória interna. O segredo está em mudar sua relação com o fracasso. Em vez de vê-lo como inimigo, encare-o como oportunidade de fortalecimento. Cada vez que você cai e se levanta, sua mente e seu espírito se tornam mais resistentes. E é essa resistência que realmente permitirá que você vá mais longe do que aqueles que se paralisam pelo medo de perder. Segundo o estoicismo, o fracasso não deve ser visto como derrota, mas como um treinamento da alma. Epicteto ensinava que a única coisa que podemos controlar são nossas ações e atitudes, nunca os resultados. Para os estoicos, a verdadeira vitória está em manter a virtude, a serenidade e a força, mesmo quando a vida não responde como esperava. Entender isso traz paz, porque você deixa de viver preso à ilusão de que tudo depende de você. Faz o seu melhor, mas aceita que o resto está fora do seu controle. E essa aceitação traz liberdade. Liberdade para tentar sem medo, para aprender sem se sentir menor e para seguir em frente com determinação. No fim, fracassar não é o que quebra você. O que quebra é desistir. E enquanto decidir se levantar mais uma vez, nunca será um fracassado. Você pode perder uma batalha, mas estará conquistando algo muito maior, a capacidade de crescer, de se adaptar e de continuar caminhando com resiliência. Porque o que realmente importa não é chegar perfeito ao destino, mas a força e a sabedoria que você desenvolve ao longo da jornada. Ensinamento 6: nem todas as pessoas que você ama irão corresponder. Nem todas as pessoas que você ama irão corresponder. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, porque quando você entrega o coração, faz isso com a esperança de receber o mesmo em troca. Mas a vida não funciona assim. Você pode dar o seu melhor,
pode demonstrar seu afeto de mil maneiras. Pode oferecer seu tempo, sua energia e seus sonhos, e ainda assim a outra pessoa pode não sentir o mesmo. E isso não significa que você não seja suficiente. Significa simplesmente que o amor nem sempre é recíproco. O erro está em acreditar que o amor que damos garante amor de volta. Não é assim. Cada pessoa tem sua própria história, suas feridas, suas prioridades, e às vezes o coração dela não está disponível, por mais que você se esforce. Quando isso acontece, a dor pode ser devastadora porque interpretamos a falta de reciprocidade como uma rejeição ao nosso valor. Mas não se trata do seu valor, trata-se da capacidade e da disposição da outra pessoa. Confundir essas duas coisas é o que mais machuca. O amor não correspondido pode se transformar em uma prisão emocional se você não souber soltá-lo. Você passa os dias esperando sinais, desejando que a outra pessoa mude, tentando demonstrar mais, quando na verdade nada disso garante o resultado. E enquanto insiste, vai se perdendo de si mesmo, esquecendo que merece um amor que flua sem esforço, um amor que você não precise mendigar. Aprender a aceitar que nem todos irão corresponder é um ato de maturidade e também de amor próprio. Não se trata de endurecer o coração, mas de colocar limites claros para não se desgastar em relações que apenas drenam sua energia. Amar não significa sacrificar sua dignidade, nem permanecer onde não é valorizado. Amar também significa escolher a si mesmo quando o outro não pode ou não quer escolhê-lo. Quando você entende isso, sua autoestima deixa de depender da resposta alheia. Descobre que o seu valor não está em quantos o amam, mas em quanto você se ama. E essa é a base para relações mais equilibradas. Porque quando você se respeita, não aceita menos do que merece. Você já não se conforma com migalhas emocionais nem com promessas vazias. Prefere a solidão a compartilhar sua vida com alguém que não esteja disposto a corresponder de forma plena. O amor próprio não é egoísmo, é a raiz de toda relação saudável. É dedicar tempo a si mesmo, cuidar-se, reconhecer-se. É encher sua vida de atividades, projetos e pessoas que o nutram e não que o desgastem. Porque quando você se valoriza, atrai relações que também o valorizam. E quando isso não acontece, você é capaz de soltar sem culpas, sem arrastar correntes desnecessárias. Aceitar que nem todos os amores serão recíprocos também lhe dá liberdade. Liberta você da obsessão de convencer, de mudar ou de esperar eternamente. Permite abrir espaço em sua vida para pessoas que realmente queiram estar nela, para amores que de fato correspondam. E essa abertura é o que no fim leva você a encontrar conexões verdadeiras, onde o dar e o receber fluem sem esforço. Segundo o estoicismo, o que escapa do seu controle não deve governar a sua paz, e o amor dos outros está fora do seu controle. Epicteto ensinava que devemos direcionar nossa energia para o que depende de nós, nossa atitude, nossas decisões, nossa forma de viver. A rejeição ou a indiferença do outro não diminuem o seu valor, apenas mostram um caminho que não é para você. A vida se torna mais leve quando você entende isso. Deixa de se culpar, de se obcecar e de medir seu valor pela resposta dos outros. Aprende a agradecer o que sentiu, porque amar é sempre valioso. Mas também aprende a fechar capítulos quando não há reciprocidade. Porque o que você merece não é um amor pela metade, mas um amor inteiro. E quando você se escolhe, fortalece sua autoestima e confia que a vida trará ao seu caminho pessoas que realmente saibam corresponder, começa a viver com mais paz. A rejeição deixa de ser uma ferida aberta e se torna uma lição. Nem todas as pessoas que você ama irão corresponder, mas você sempre pode corresponder a si mesmo. Esse é o amor que nunca deve faltar. Ensinamento 7. Os amigos se afastarão, não importa o quão próximos sejam.
Os amigos se afastarão, não importa o quão próximos sejam. Essa é uma realidade difícil de aceitar, porque nos apegamos à ideia de que as amizades verdadeiras são eternas. Acreditamos que aqueles que hoje caminham ao nosso lado sempre estarão presentes, independentemente das circunstâncias. Mas a vida muda, e com ela mudam as pessoas, suas prioridades e seus caminhos. Nem sempre é por traição ou desinteresse. Às vezes, simplesmente, a vida os leva em outra direção. E entender isso não significa que a amizade não tenha sido real, significa que cumpriu o seu propósito em um momento da sua história. Existem amizades intensas que o acompanham em etapas-chave da vida, mas que depois se desfazem quando essas etapas terminam. Talvez vocês compartilhassem os mesmos sonhos, o mesmo ambiente ou os mesmos problemas. E quando tudo isso mudou, a conexão também se transformou. Apegar-se ao passado, ao que essa amizade já foi, só gera dor. O saudável é aprender a valorizar o que viveu, agradecer os momentos compartilhados e aceitar que, assim como tudo na vida, os relacionamentos também têm um ciclo. O erro é acreditar que perder amigos é um sinal de fracasso ou que significa que você fez algo errado. Nem sempre é assim. Às vezes a distância, os novos projetos, as mudanças de mentalidade ou simplesmente o passar do tempo fazem com que a frequência diminua até que a amizade já não seja mais a mesma. E está tudo bem. Forçar algo que já não flui só traz desgaste. O que está em suas mãos é desfrutar e cuidar de quem você tem hoje. Em vez de se preocupar com quanto tempo durarão, concentre-se em viver o presente com eles. Faça uma ligação, compartilhe uma risada, agradeça com sinceridade, porque quando a vida os levar por outros rumos, você terá a tranquilidade de tê-los valorizado enquanto estavam perto. Não ficará a sensação de que deu por garantido algo que era especial. Também é importante entender que a partida de alguns amigos abre espaço para novas conexões. Se você se apega demais ao passado, feche a porta para conhecer pessoas que poderiam enriquecer o seu presente. Cada amizade, mesmo que não seja eterna, deixa marcas que ajudam no seu crescimento. Algumas ensinam confiança, outras ensinam a soltar, e todas, de uma forma ou de outra, o transformam. Aceitar que os amigos se afastarão não significa viver com frieza, significa viver com gratidão. Significa aprender a soltar sem ressentimento, a lembrar sem dor e a se abrir para novas etapas. Porque a vida é um fluxo constante. Pessoas entram, pessoas saem e você continua avançando. O importante é não deixar que essas partidas o fechem na amargura. Quando uma amizade chega ao fim, o mais sábio é deixá-la ir com gratidão. Não pensar no que poderia ter sido, mas no que realmente foi. Agradecer pelas risadas, pelo apoio, pelas conversas, pelos momentos compartilhados. Assim, a lembrança não se torna um peso, mas um presente que você guarda na memória, enquanto libera o coração para novas conexões. Segundo o estoicismo, tudo na vida é temporário, inclusive as amizades. Marco Aurélio lembrava que nada nos pertence realmente, nem mesmo as pessoas que amamos. Por isso, em vez de sofrer quando algo vai embora, devemos agradecer enquanto o temos. Os estoicos viam na partida uma razão para apreciar mais intensamente o presente, e não para viver na queixa do passado. Quando você adota essa visão, deixa de sofrer desnecessariamente pelo que não pode controlar, porque as pessoas têm o direito de seguir o seu caminho, assim como você tem o direito de seguir o seu. E embora alguns amigos se afastem, sempre haverá outros que chegarão para compartilhar novas etapas da sua vida. No fim, o que importa não é a quantidade de tempo que alguém permanece, mas a qualidade do que foi compartilhado. Não meça uma amizade pela sua duração, mas pelo que significou enquanto existiu. Assim, em vez de ficar com a ferida da perda,
você fica com a riqueza do que foi vivido. Valorize quem está com você hoje, porque amanhã talvez já não esteja. E se forem embora, deixe-os partir com gratidão e com o coração aberto ao novo, porque cada amizade, curta ou longa, deixa em você uma parte que ajuda a ser quem você é agora. Ensinamento 8. As pessoas julgam você pelos resultados, não pelo esforço. As pessoas julgam você pelos resultados, não pelo esforço. Essa é uma das verdades mais duras da vida, porque no seu interior você sabe quanto sacrifício, quantas noites sem dormir e quantas batalhas invisíveis enfrentou para chegar até aqui. No entanto, o que a maioria vê não é o caminho, mas a meta alcançada. O mundo não costuma parar para aplaudir sua disciplina ou seu suor. O que valorizam são os frutos visíveis do seu trabalho. Pode parecer injusto, mas entender essa realidade é a chave para transformar sua maneira de agir. O esforço tem valor, claro que sim, mas não basta por si só. Você pode trabalhar horas intermináveis e ainda assim não ver avanços significativos. Isso não significa que você não tenha valor, significa que precisa ser mais estratégico. A vida não recompensa quem mais se esforça, mas quem transforma o esforço em resultados. E aqui está a diferença entre estar ocupado e ser produtivo. O primeiro esgota, o segundo transforma. Às vezes caímos na armadilha de acreditar que o sacrifício já é suficiente. E não é. Você pode contar ao mundo o quanto tentou, mas no fim, o que fica são as conquistas tangíveis. E embora doa, essa verdade pode se tornar o seu motor. Porque quando você deixa de focar apenas no esforço e começa a focar em resultados concretos, sua vida muda completamente. Não se trata de trabalhar mais duro, mas de trabalhar de forma mais inteligente. Pergunte-se todos os dias: o que estou fazendo me aproxima das minhas metas ou apenas me mantém ocupado? Se não conseguir responder com clareza, está gastando energia no que não importa. O tempo e a energia são recursos limitados. Usá-los com precisão é o que marca a diferença entre quem avança e quem fica preso em promessas. O mundo é pragmático, valoriza o impacto, não as intenções. Você pode ter um grande coração e se esforçar ao máximo, mas se o que faz não gera mudanças visíveis, dificilmente será reconhecido. Não se frustre com isso. Em vez de reclamar, use isso a seu favor. Tenha consciência de que o jogo é medido por resultados e ajuste sua estratégia para jogá-lo melhor. Cada passo dado deve estar alinhado a uma meta clara. Não trabalhe sem direção, pois isso é como remar sem rumo em um mar infinito. Estabeleça objetivos específicos, mensuráveis e alcançáveis. Avalie seus avanços com honestidade e não tenha medo de corrigir o caminho quando algo não funciona. Lembre-se, insistir na mesma estratégia esperando um resultado diferente não é esforço, é desgaste. A chave está em priorizar o que realmente importa. Nem todo esforço tem o mesmo valor. Algumas ações movem a agulha muito mais do que outras, e é nelas que você deve concentrar sua energia. Pergunte-se sempre: o que me dará o maior impacto com o menor gasto de tempo e energia? Esse tipo de questionamento transforma a forma como você gera resultados. Ao mesmo tempo, não se esqueça de que o reconhecimento externo não é o mais importante. Sim, o mundo julgará pelos resultados, mas o verdadeiro crescimento está em como você se transforma no processo. Porque, embora os outros vejam apenas a conquista final, você sabe o caminho percorrido e a força que desenvolveu nele. E isso é algo que nenhum julgamento externo pode tirar de você. Segundo o estoicismo, não devemos nos obcecar com a validação dos outros, porque isso não está sob nosso controle. Marco Aurélio ensinava que o único domínio real é sobre nossas ações e decisões. O resultado externo pode depender de fatores alheios, mas o valor do seu caráter está em como você age,
não na opinião dos outros. Assim, embora o mundo meça seus resultados, sua paz interior se mantém porque você sabe que fez o que estava ao seu alcance, com virtude e clareza. Aceitar que as pessoas o julgarão pelos resultados não deve desanimá-lo, mas impulsioná-lo a ser mais eficiente e consciente de como investe sua energia. Isso obriga a deixar de perder tempo no irrelevante e a se concentrar no que realmente constrói o seu futuro. E no fim, o que você alcança não será apenas para ser visto pelos outros, mas para provar a si mesmo do que é capaz. Faça de seus esforços uma ponte para resultados que falem por você. Porque enquanto o mundo julga o que você conquista, você saberá que por trás de cada fruto visível, há disciplina, estratégia e a vontade de nunca desistir. Ensinamento 9. Você não é tão especial quanto diziam quando era criança. Você não é tão especial quanto diziam quando era criança. Crescemos ouvindo frases como você é único, está destinado a algo grandioso, ninguém é como você. E embora essas palavras pudessem nos impulsionar na infância, também plantaram uma expectativa perigosa, a de acreditar que o mundo nos deve reconhecimento apenas por existirmos. A vida real não funciona assim. Não basta ser diferente, não basta ter potencial. O que realmente conta são suas ações, sua disciplina e sua capacidade de transformar o que imagina em fatos concretos. Muitos carregam a frustração de esperar que o sucesso chegue porque alguém, em algum momento, lhes disse que estavam destinados a grandes coisas. E quando o tempo passa e nada muda, sentem-se enganados ou fracassados. Mas a verdade é que a grandeza não está garantida para ninguém. O talento sem trabalho murcha, a singularidade sem esforço não produz frutos, e a vida não entrega vitórias só porque você se acha especial. Elas concede àqueles que se levantam todos os dias para trabalhar por elas. Acreditar que é especial pode levá-lo à armadilha da passividade. Você pode cair na ilusão de que não precisa se esforçar tanto quanto os outros porque o seu momento vai chegar. E enquanto espera outros, que talvez tenham menos talento, mas mais constância, avançam e conquistam o que você adiou. A diferença não está em quem parecia ter mais potencial, mas em quem decidiu agir com mais consistência. O mundo não mede você pelo que acredita ser, mas pelo que demonstra com seus feitos. Você pode ter ideias brilhantes, mas se não as transforma em projetos concretos, elas permanecem como fantasias. Você pode falar de sonhos grandiosos, mas se não dá passos reais em direção a eles, se tornam apenas palavras vazias. O verdadeiro valor não está na promessa de grandeza, mas na construção diária dela. Aceitar que você não é tão especial quanto fizeram acreditar não deveria desanimá-lo, mas libertá-lo. Porque isso significa que você não precisa carregar a pressão de ser extraordinário desde o início. O que realmente importa não é o que disseram sobre você, mas o que decide fazer hoje. A grandeza não é um destino mágico, é o resultado de pequenas ações repetidas com disciplina e clareza. A humildade torna-se então sua melhor aliada. Quando entende que nada está garantido, trabalha com mais foco. Já não toma como certo que merece sucesso, mas o constrói passo a passo. E essa mentalidade o torna mais forte, porque cada conquista será fruto do seu esforço e não de promessas vazias. Como aplicar isso? Comece deixando de esperar que alguém o descubra ou que o mundo o reconheça pelo que poderia ser. Concentre-se no que faz hoje. Estabeleça metas alcançáveis, trabalhe nelas com constância e aceite que haverá tropeços no caminho. O importante não é ter mais talento que os outros, mas continuar avançando mesmo quando tudo se torna difícil. A resiliência e a disciplina sempre pesarão mais do que a ilusão de ser especial. Segundo o estoicismo, você não é o centro do universo e não tem garantida nenhuma grandeza.
Epicteto lembrava que o único controle real está em suas ações e em seu caráter. Para um estoico, o que define você não é o que acredita merecer, mas a virtude com que age todos os dias. Essa visão não oprime e liberta. Ela tira de você o peso das expectativas irreais e lhe dá a responsabilidade de construir, com suas próprias mãos, o valor da sua vida. Quando aceita essa verdade, sua relação com o sucesso muda. Deixa de sentir-se enganado por não ter recebido o que esperava e passa a sentir orgulho verdadeiro por cada conquista que alcançou com esforço. Já não busca validação na promessa de ser único, encontra-a no caminho que escolheu percorrer com perseverança. No fim, não se trata de ser especial ou não. Trata-se de estar disposto a fazer o necessário para transformar sua vida. E essa é uma escolha diária que ninguém pode tomar por você, porque a grandeza não se herda nem se concede, conquista-se. Ensinamento 10. A maioria das pessoas só o quer quando você é útil. A maioria das pessoas só o quer quando você é útil. No caminho da vida, você descobrirá que muitas relações não se constroem em torno de quem você realmente é, mas do que pode oferecer. Enquanto você for uma fonte de benefícios, companhia, recursos ou soluções, haverá quem o rodeie com aparente afeto. Mas quando deixar de ser conveniente, pouco a pouco perceberá como se afastam, como se nunca tivessem estado ali. Isso pode doer profundamente, porque gostamos de acreditar que os laços humanos são sempre genuínos. No entanto, abrir os olhos para essa realidade permite distinguir entre as pessoas que estão por conveniência e aquelas que permanecem por verdadeiro carinho e respeito. Não é um chamado à desconfiança absoluta, mas à clareza, porque se você não reconhecer isso, corre o risco de entregar sua energia a quem jamais a valorizará. O afeto condicionado muitas vezes se disfarça de amizade, de interesse ou até de amor, mas sempre acaba se revelando quando você já não tem nada a oferecer. E não se trata apenas de dinheiro ou favores materiais. Também pode ser seu tempo, sua atenção, sua capacidade de ouvir, seu apoio constante. Existem pessoas que estão presentes apenas enquanto você serve de apoio, mas no momento em que precisa delas, desaparecem. Aceitar essa realidade não significa tornar-se frio nem distante. Significa aprender a estabelecer limites, porque seu valor não está no que pode dar, mas em quem você é. Se alguém só se aproxima quando precisa de algo, não está ali por você, mas por seu próprio benefício. E quando entende isso, você deixa de sentir-se obrigado a agradar, deixa de se desgastar mantendo relações unilaterais e começa a cuidar melhor de sua energia. A chave está em observar quem permanece quando você já não tem nada a oferecer. Essas são as relações que realmente importam. As pessoas que ficam em seus momentos difíceis, quando não têm recursos, quando enfrenta dor, quando não é uma fonte de vantagens para elas, são as que demonstram amor verdadeiro. E são essas que merecem seu tempo, sua dedicação e sua confiança. Não tenha medo de deixar ir aqueles que se revelam por conveniência. A partida deles, ainda que dolorosa, é uma limpeza necessária, porque não há pior solidão do que estar cercado de pessoas que, na verdade, não estão com você, mas com o que obtém de você. Melhor estar com poucos autênticos do que com muitos falsos. Isso também o liberta da necessidade de validação externa. Quando aceita que muitos o valorizarão apenas por sua utilidade, deixa de depender da aprovação deles. Aprende a reconhecer seu valor independentemente do que os outros digam ou façam, e a partir dessa força, pode construir relações mais equilibradas e autênticas. Segundo o estoicismo, o que os outros pensam ou fazem está fora do seu controle. Epicteto dizia que devemos nos ocupar apenas do que está em nossas mãos, nossas ações, nosso caráter e nossas decisões.
Se alguém decide se aproximar apenas por interesse, você não pode mudar isso, mas pode decidir a quem entrega sua energia. E esse discernimento é o que lhe dá poder real. A vida se torna mais clara quando você entende que não precisa ser útil para ser digno de amor. O afeto verdadeiro não pede nada em troca, simplesmente permanece. E ainda que não sejam muitos os que ficam ao seu lado em silêncio, esses poucos valem infinitamente mais do que os muitos que o cercaram na abundância. No fim, não se amargure com aqueles que só o procuraram por conveniência. Agradeça a lição. Graças a eles você aprendeu a reconhecer o falso, e isso ajuda a valorizar ainda mais o autêntico. Você não está aqui para ser útil a todos. Está aqui para viver com integridade, para compartilhar com quem realmente merece e para construir um círculo de relações que nutram sua vida em vez de drená-la. Cerque-se daqueles que o querem mesmo quando você não tem nada a oferecer, porque aí está a verdadeira riqueza. E lembre-se sempre, a maioria só se aproxima por sua utilidade, mas os poucos que ficam por quem você é, esses são um tesouro que nunca deve ser dado por garantido. Ensinamento 11. A felicidade é temporária, assim como a tristeza. A felicidade é temporária, assim como a tristeza. Nenhuma emoção, por mais intensa que pareça, é permanente. Tudo que você sente está em constante movimento, como as ondas do mar que vêm e vão. E, no entanto, muitos cometem o erro de acreditar que a felicidade deve durar para sempre ou que a tristeza será eterna. Essa ilusão gera sofrimento, porque em vez de aceitar a natureza mutável da vida, nos apegamos ao que sentimos em um momento e nos recusamos a soltar. Quando você está feliz, o medo de perder essa felicidade pode arruinar o presente. Em vez de aproveitar plenamente, sua mente se concentra em quando ela acabará e você acaba sabotando o momento que deveria valorizar. E quando você está triste, a sensação de que a dor nunca terminará o afunda ainda mais, fazendo-o acreditar que sua vida está destinada ao sofrimento. Mas nada está mais longe da verdade. Nem a felicidade dura para sempre, nem a tristeza. Ambas são passageiras. A vida é um vai-vem de emoções. Assim como o dia se transforma em noite e a noite volta a ser dia, seus estados de espírito também mudam. Você não é suas emoções, você é o observador que as experimenta. Isso significa que pode aprender a vê-las como visitantes. Elas chegam, permanecem por um tempo e depois vão embora. E quanto antes você aceitar isso, menos poder terão sobre sua vida. Apegar-se à felicidade pode ser tão prejudicial quanto apegar-se à tristeza. Porque se você acredita que só pode viver bem quando está feliz, condena-se à frustração quando as coisas mudam. A felicidade não é uma prisão a qual você deva se acorrentar. É um presente que aparece e deve ser desfrutado enquanto dura. E quando vai embora, em vez de chorar sua ausência, lembre-se de que voltará de outra forma, em outro momento, quando menos esperar. O mesmo acontece com a tristeza. Nos momentos mais sombrios, parece que nunca haverá saída, que a dor ficará para sempre, mas o tempo sempre mostra o contrário. Pense nas vezes em que acreditou que não conseguiria continuar, e no entanto, aqui está você. Isso significa que sua dor de antes passou, que nenhuma tristeza permaneceu com você para sempre. A vida é movimento, e nesse movimento tudo muda. A chave está em praticar a atenção plena. Quando a felicidade chegar, aproveite-a sem medo, sem tentar controlá-la. Saboreie os detalhes. Agradeça cada instante, porque sabe que é temporário. E quando a tristeza vier, não a rejeite nem a prolongue com pensamentos catastróficos. Aceite-a, observe-a e repita em sua mente: isto também passará. Dessa forma, nem a felicidade o prende, nem a tristeza o acorrenta.
Viver assim lhe dá equilíbrio emocional. Você já não depende de estar feliz para sentir-se bem, nem teme estar triste, porque sabe que isso não será eterno. Você aprende a viver em paz em meio às mudanças, com a certeza de que nada define por completo a sua vida. O que hoje parece insuperável amanhã será apenas uma lembrança. E o que hoje você desfruta intensamente se tornará parte da sua história. Segundo o estoicismo, nem a felicidade nem a tristeza devem governar sua vida. Os estoicos ensinavam que ambas são passageiras e que a verdadeira força está na virtude, em manter a calma e a serenidade, independentemente das circunstâncias. Marco Aurélio lembrava que tudo o que é externo é efêmero, por isso apegar-se a isso é desperdiçar energia. A verdadeira liberdade está em aceitar a natureza mutável das emoções sem deixar que elas dirijam seu destino. Quando você adota essa visão, sua vida se transforma. Já não persegue desesperadamente a felicidade, nem foge apavorado da tristeza. Entende que ambas fazem parte da experiência humana e que sua paz interior depende da capacidade de aceitá-las como são. Isso lhe dá uma força que poucos possuem, a de manter-se centrado, independentemente dos altos e baixos. Lembre-se sempre, a felicidade é um visitante que chega para alegrar você. A tristeza é um visitante que chega para ensinar. Nenhum deles fica para sempre. Se aprender a recebê-los e a se despedir deles com serenidade, viverá mais livre, com menos medo e com mais plenitude no presente. Ensinamento 12. Sua saúde pode desaparecer da noite para o dia. Sua saúde pode desaparecer da noite para o dia. Esse é um lembrete que muitos preferem ignorar, porque acreditam que a juventude, a energia e o bem-estar físico estarão sempre ali, como se fossem um direito garantido. Mas a realidade é que a saúde é frágil, e basta um acidente, um diagnóstico inesperado ou até mesmo um descuido prolongado para que tudo mude em um instante. E quando você a perde, entende que nada, absolutamente nada, é mais valioso do que ter um corpo e uma mente em equilíbrio. O erro está em tomá-la como garantida. Você se levanta todos os dias, respira, caminha, trabalha sem pensar no quão incrível é poder fazer isso. Mas quando uma dor se torna constante, quando surge uma doença ou quando um médico lhe dá uma notícia que jamais esperava, é nesse momento que percebe que negligenciar sua saúde foi o pior dos erros. O que você ignorou durante anos, de repente, torna-se a prioridade que já não pode evitar. Seu corpo fala o tempo todo, envia sinais através do cansaço, da inflamação, da dor, da falta de energia. Mas costumamos abafar esses sinais com café, remédios ou distrações, em vez de ouvir o que realmente estão dizendo, que precisa de cuidado, de descanso, de escolhas melhores. E se você não os atende, esses pequenos sinais se transformam em grandes problemas que já não pode controlar facilmente. O dinheiro, o sucesso, as maiores metas, tudo perde sentido quando sua saúde desmorona. De que adianta ter tudo se você não tem forças para aproveitar? De que adianta alcançar seus objetivos se seu corpo não responde? A saúde não é um acessório, é o alicerce sobre o qual tudo mais se sustenta. E se esse alicerce se quebra, toda a sua vida treme. Por isso, é urgente cuidar dela hoje, não amanhã. Não espere até que o corpo lhe dê um aviso extremo. Comece agora com pequenos passos, caminhar 15 minutos, escolher alimentos que nutram em vez de apenas encher, dormir o suficiente, hidratar-se. Essas mudanças parecem insignificantes, mas com o tempo fazem a diferença entre ter energia ou viver exausto, entre viver plenamente ou depender de remédios para sobreviver. Também há a importância dos check-ups médicos.
Muitos evitam ir ao médico porque acreditam que se eu não examinar, não acontece nada, mas ignorar não elimina o problema, apenas o agrava. Detectar algo a tempo pode salvar sua vida, enquanto a negligência pode custar tudo. Seu corpo é o veículo que permite experimentar a vida e não há peça de reposição que o substitua. Cuidar da saúde não é apenas físico, também é mental e emocional. O estresse constante, a ansiedade ou a falta de paz interior acabam se refletindo no corpo. Por isso, cultivar hábitos como a meditação, a leitura, a respiração consciente ou simplesmente se desconectar um pouco das telas é tão necessário quanto o exercício. A saúde integral requer cuidar tanto da mente quanto do corpo. Quando você adota essa visão, sua vida muda por completo. Já não adia seu bem-estar para depois, porque entende que o depois pode não chegar. Torna-se mais consciente das escolhas que faz, de como vive, de como trata seu próprio corpo. E com essa consciência, chega também uma gratidão maior. Você agradece por acordar, agradece por poder se mover, agradece simplesmente por estar vivo. Segundo o estoicismo, a saúde é um bem externo que não está garantido. Os estoicos ensinavam a valorizá-la profundamente, mas também a não tomá-la como certa. Epicteto lembrava que o corpo é um empréstimo que, a qualquer momento, pode falhar e que o sábio é aquele que o cuida enquanto o tem. Essa visão não busca assustar, mas torná-lo consciente do quão valioso é o presente e do quão urgente é viver com disciplina e responsabilidade consigo mesmo. A saúde pode desaparecer da noite para o dia, mas também pode se fortalecer se você começar a tomar as decisões corretas hoje. Não subestime o poder de pequenos hábitos repetidos com constância. Cada escolha que você faz aproxima ou afasta sua vida da plenitude. E a pergunta-chave é: o que você está escolhendo agora? Porque o seu futuro depende disso. Cuide do seu corpo, da sua mente e do seu espírito, porque no fim, sem saúde nada tem sentido. Mas com saúde você tem a base para construir tudo o que sonha. Ensinamento 13: reclamar não muda nada. Reclamar não muda nada. Você pode passar horas falando sobre como as coisas estão ruins, sobre o quão injusta é a vida, sobre o que os outros fazem ou deixam de fazer, mas no fim tudo continua igual. A reclamação pode lhe dar uma sensação momentânea de alívio, como se liberasse pressão, mas não transforma a sua realidade. O que realmente muda as coisas é a ação. E quanto mais tempo você investir em reclamar, menos energia terá para seguir em frente. A reclamação é um círculo vicioso. Quanto mais você reclama, mais se acostuma a ver o negativo. E quanto mais se concentra no negativo, mais motivos encontra para continuar reclamando. É como alimentar um fogo com mais lenha. A insatisfação cresce, mas nada melhora. Pode lhe dar a ilusão de que está fazendo algo porque fala dos seus problemas, mas no fundo, isso o mantém preso na impotência. O que verdadeiramente transforma é tomar decisões. Não importa se são pequenas. Uma ação concreta, por menor que seja, tem mais poder do que 1000 reclamações. Se o seu corpo o incomoda, comece caminhando alguns minutos por dia. Se você detesta o seu trabalho, em vez de repetir isso diariamente, abra seu currículo e atualize-o. Se sente que o relacionamento não funciona, converse com honestidade ou estabeleça limites. A diferença entre quem avança e quem fica estagnado é que um age e o outro apenas lamenta. Reclamar constantemente também cansa quem está ao seu redor. As pessoas podem ouvi-lo por um tempo, mas cedo ou tarde se afastarão se tudo o que recebem de você são queixas. Ninguém quer estar perto de alguém que sempre vê problemas e nunca busca soluções. No fim, você fica sozinho, preso no seu próprio discurso de frustração.
Por isso é tão importante quebrar esse hábito, não só pelo seu bem-estar, mas também pela qualidade das suas relações. É normal sentir raiva ou frustração, e expressá-los de vez em quando pode ser saudável. O problema aparece quando a reclamação se torna sua resposta automática para tudo. É aí que ela rouba sua energia e impede seu avanço. A chave está em redirecionar essa energia para a ação. Sempre que sentir a necessidade de reclamar, pergunte-se: o que posso fazer agora mesmo para melhorar esta situação, ainda que um pouco? Essa pergunta muda a direção da sua mente e o conecta com o poder de agir. Quando você substitui a reclamação pela ação, experimenta uma transformação interna. Passa a sentir mais controle sobre sua vida, porque percebe que não está condenado à passividade. Talvez não possa mudar tudo de uma vez, mas pode dar passos que o aproximem de uma solução. E esse movimento, por menor que pareça, devolve a confiança e a esperança. A vida responde ao que você faz, não ao que você diz com frustração. Suas ações são a verdadeira evidência de que você deseja mudança. E o mais poderoso é que, ao agir, você inspira outros a fazer o mesmo. Seu ambiente muda quando você troca o foco da reclamação pela busca de soluções. Segundo o estoicismo, reclamar é desperdiçar tempo e energia com aquilo que não pode controlar. Marco Aurélio dizia que, em vez de amaldiçoar a realidade, você deveria perguntar-se o que pode fazer com ela. Os estoicos entenderam que a reclamação não passa de resistência inútil, porque o externo continuará sendo como é. O que você realmente pode governar é a sua resposta, agir com virtude, com clareza e com determinação. Imagine como seria a sua vida se cada reclamação se transformasse em uma ação. Em um ano, você já não estaria no mesmo lugar, teria acumulado pequenos avanços que juntos construiriam grandes mudanças. Porque o que o estagna não são os problemas em si, mas a decisão de falar deles sem enfrentá-los. Pare de entregar sua energia à reclamação. Comece hoje com uma ação, por menor que seja, mais real. Esse passo vale mais do que 1000 palavras de lamento. No fim, você não lembrará das vezes que reclamou, mas das vezes que decidiu fazer algo para mudar a sua história. Ensinamento 14. Seu trabalho o substituirá em questão de semanas se você sair. Seu trabalho o substituirá em questão de semanas se você sair. Essa é uma verdade incômoda, mas necessária de lembrar. As empresas, por maiores ou menores que sejam, estão desenhadas para continuar funcionando, independentemente de quem fique ou de quem vá embora. Você pode dar anos da sua vida, sacrificar tempo com sua família, sua saúde e até seus sonhos. Mas quando decidir pedir demissão, ou quando a vida o afastar dali, em poucas semanas alguém ocupará o seu lugar e tudo continuará como se nada tivesse acontecido. Dói reconhecer isso, porque investimos tanto no âmbito profissional que acabamos acreditando que somos indispensáveis. A realidade é que ninguém é. Isso não significa que seu trabalho não tenha valor, mas sim que sua vida vale muito mais. O erro está em colocar toda a sua identidade no que faz para uma empresa, esquecendo que fora daquelas paredes existe um mundo cheio de experiências, pessoas e paixões que precisam do seu tempo e da sua energia. Quando sua vida gira unicamente em torno do trabalho, sua carreira pode avançar, mas sua vida pessoal fica vazia. E quando olhar para trás, perceberá que sacrificou o irreparável por algo que, a qualquer momento, poderia tê-lo substituído. Quantas vezes você ficou horas extras, deixou passar um aniversário, negligenciou sua saúde ou ignorou sua família com a desculpa de que o trabalho exigia? E no fim, quando finalmente entregou tudo, o que recebeu foi apenas mais carga ou uma substituição rápida assim que deixou de estar disponível.
Essa é a prova de que, para a maioria dos sistemas de trabalho, você é uma engrenagem valiosa enquanto funciona, mas substituível quando falha. Aceitar essa realidade não é motivo de ressentimento, mas de libertação. Significa que você pode começar a impor limites sem sentir culpa, que pode priorizar seu descanso, sua saúde mental, seus projetos pessoais e as pessoas que ama, porque entende que, se amanhã você não estiver no seu posto, a vida da empresa seguirá igual. E o que realmente ficará prejudicado, se você não colocar limites, será a sua vida pessoal. A chave está em estabelecer equilíbrio. Faça seu trabalho com responsabilidade, mas não permita que ele o devore. Aprenda a dizer não quando for necessário, a se desconectar quando o expediente terminar, a reservar momentos sagrados para você e para os seus. Porque o verdadeiro sucesso não está em ter um cargo mais alto, mas em construir uma vida que tenha sentido mesmo fora do trabalho. Reflita se o seu trabalho o define mais do que deveria. Pergunte-se, quem sou eu quando não estou no escritório, diante de um computador ou cumprindo metas de outra pessoa? Se a resposta for ninguém, então você está perdendo o essencial. Você é muito mais do que um título profissional, muito mais do que um posto em uma empresa. E quanto antes reconhecer isso, mais cedo poderá começar a construir uma vida que reflita seu verdadeiro valor. Investir no que realmente importa lhe dá uma perspectiva diferente. Passar tempo com seus entes queridos, dedicar-se a um hobby que o apaixone, cuidar da sua saúde, viajar, aprender algo novo, tudo isso enche sua vida de significado. Porque no dia em que você não estiver mais naquele trabalho, serão essas experiências e relações que permanecerão, não os e-mails respondidos nem as horas extras acumuladas. Segundo o estoicismo, o que é externo, como o trabalho ou o dinheiro, é transitório e está fora do nosso controle. O que depende de nós é como usamos o nosso tempo e com que propósito vivemos. Sêneca dizia que não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Dedicar toda a sua vida a um trabalho que pode substituí-lo em semanas é um dos grandes desperdícios que os estoicos nos convidam a evitar. Seu valor não se mede pelo que você produz em um escritório, mas pela qualidade de vida que constrói, pelas relações que cultiva e pelo sentido que dá à sua existência. O trabalho pode ser um meio para crescer, mas nunca deve ser o centro absoluto da sua vida. Porque no fim a empresa continuará sem você, mas sua vida, sua saúde e sua felicidade não têm substituto. Lembre-se, seu tempo é limitado e sua vida não se repete. Não o desperdice em excesso em um sistema que continuará com ou sem você. Construa uma vida plena, porque esse é o único trabalho que ninguém mais poderá fazer por você. Ensinamento 15. Sua vida não se repete, cuide do que importa. Sua vida não se repete, cuide do que importa. Esse é um lembrete que todos preferem adiar, como se tivéssemos uma segunda chance garantida. Mas cada dia que passa é único, irreversível e não retorna. Você pode perder dinheiro e recuperá-lo, pode falhar e tentar de novo, mas o tempo vivido jamais voltará. Por isso, desperdiçar sua vida em preocupações inúteis, em comparações sem fim ou em trabalhos que consomem tudo de você sem lhe devolver sentido, é um dos maiores erros que alguém pode cometer. O que hoje você trata como rotina, amanhã será memória. E no futuro, pode ser arrependimento se não souber valorizar o presente. É preciso lembrar que nada externo está totalmente em suas mãos. As opiniões das pessoas mudam, o sucesso profissional é instável, a saúde é frágil. O que realmente está sob seu controle são suas escolhas, suas atitudes e a forma como decide viver este instante. E é nelas que deve estar o seu foco.
Quantas vezes você adiou a felicidade para quando conseguisse algo? Quando tivesse mais dinheiro, quando fosse promovido, quando encontrasse a pessoa certa. Mas quando esse quando chega, outro logo toma o lugar e você segue adiando a vida. O futuro vira uma promessa eterna que nunca se cumpre. O segredo está em despertar agora. Viver de forma consciente, sabendo que cada amanhecer é uma oportunidade que não se repetirá. Estar presente em cada conversa, em cada olhar, em cada detalhe simples que no fim é o que mais importa. Não se trata de viver correndo atrás de prazeres, mas de viver com propósito. Valorize o que realmente importa: sua saúde, sua mente, as pessoas que ama, o tempo consigo mesmo, seus projetos pessoais. Porque no dia em que olhar para trás, não serão as horas extras, os relatórios ou os bens acumulados que lhe trarão paz, mas os momentos de verdade que viveu. Segundo o estoicismo, a vida é breve e incerta. Marco Aurélio lembrava todos os dias da fragilidade da existência para não desperdiçar o presente. Sêneca dizia que não é a vida que é curta, mas nós que a tornamos curta ao usá-la mal. E Epicteto ensinava que o maior erro do ser humano é viver como se tivesse garantido o amanhã. Aceitar que sua vida não se repete não deve gerar medo, mas urgência. Urgência em cuidar do que é essencial, em colocar limites ao que drena sua energia, em dedicar-se ao que fortalece sua alma. Porque o amanhã é incerto, mas o hoje está diante de você. Lembre-se, sua vida não terá segunda edição. Cuide do que importa, simplifique o que é supérfluo e viva com integridade. Porque o tempo passa, e o que você constrói com ele será a única herança real que deixará para si mesmo e para o mundo.